Então, acho que agora passamos a palavra para o nosso colega Júlio, falar um pouco sobre a experiência dele e a contribuição em relação... Nós saímos daqui, é isso? Tá do ladinho. Tá. Porque vai aqui. Se afastar, fica aqui. Entendi. Bom, meus amigos, um bom dia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Júlio. Eu sou promotor de Justiça e União da Vitória. E quando fizer minha fala hoje aqui, vocês vão ver que eu falo muito nós. Nós até porque lá nós temos uma equipe sensacional e, como eu costumo falar, eu só sou a cara feia que represento, né? Mas temos pessoas dedicadas, pessoas comprometidas, que, aliás, eu tenho a honra e a satisfação de poder tê-las comigo no dia de hoje, né? A Michele, nossa assistente social, a Rúbia, nossa oficial de promotoria, e que participam ativamente dos trabalhos e dos projetos e das ações que nós realizamos lá em União da Vitória. Eu vim falar com vocês aqui um pouco sobre a questão afeta à evasão escolar, até porque foi um problema com o qual eu me deparei logo que cheguei lá na comarca. E foi assim, num olhar bastante simplório. O que eu via lá? A primeira pergunta que eu fiz, por que eu tenho adolescentes com 40 procedimentos para apuração de ato infracional, com 30, com 35? E fui tentar perquirir a causa. Primeiro ponto em comum que eu pude aferir, qual foi? Foi o de que muitos deles estavam evadidos da escola. E o segundo, na esfera infracional, era a morosidade de uma resposta pelo ato praticado, né? A questão da celeridade na resposta foi objeto de um outro trabalho, numa aglutinação de ações, mas hoje, se lá atrás a média era entre a data do fato e uma resposta ao ato infracional praticado, a média de 1 ano e meio, e nesse período ia se praticando mais, hoje essa resposta caiu para 1 mês, 1 mês e meio, já com o local, inclusive, se for o caso, para cumprimento de medida. Acredito eu que essa questão, especificamente de evasão escolar, é um tema muito caro para todos nós, porque nós encontraríamos aqui inúmeros argumentos econômicos e sociais para o enfrentamento da questão. Por que eu digo isso? Porque os dados nos apontam, veja, essa é uma reportagem do ano lá de 2011, que já falava, uma pesquisa da OCDE, né? Que até o Brasil está tentando entrar recentemente. Com 32 países, mostra que o brasileiro tem o maior ônus salarial com a conclusão do ensino superior. E essa reportagem foi indo um pouco mais além. Chegou a dizer, no Brasil, estudar compensa e muito. Vejam só, em média, o trabalhador que terminou o ensino superior ganha salário 2,5 vezes maior do que aquele que parou no ensino médio. E, ao mesmo tempo, a evasão escolar também custa muito caro. Por quê? Porque aqueles que não conseguem, por exemplo, terminar o ensino médio recebem, em média, metade do salário de quem conseguiu tal certificado. Então, nós temos argumentos dos mais variados. Recentemente, tem o Instituto Gesta, que lançou essa notícia, o preço alto da evasão escolar, né? E diz, olha, a educação tem sido um tema recorrente nos debates eleitorais. Fala-se muito sobre investimento em educação, índices de desempenho dos estudantes, acesso ao ensino superior, os indicadores do Brasil em comparação com os países do primeiro mundo. Pouco se discute, no entanto, o terrível impacto para a vida dos cidadãos e para o desenvolvimento do país de uma questão central neste campo, a evasão e o abandono escolar. Por essa perspectiva, estamos falhando enquanto sociedade. Estima-se que 1 em cada 4 jovens de 15 a 17 anos não estão frequentando a escola, o que tem reflexos negativos em suas vidas e áreas estratégicas para o país, como economia, saúde e segurança pública, né? E essas informações seriam do estudo Políticas Públicas para a Redução do Abandono e Evasão Escolar de Jovens, realizado pela Fundação Brava em parceria com o Instituto Ayrton Senna, INSPER e Itaú Unibanco. Neste mesmo artigo, escrito até pela Marina Galtas, né, cientista política, coordenadora de projetos, ela fala, ó, manter o jovem na escola deveria, sim, ser a prioridade número 1 da educação,
E é exatamente esse o olhar que eu acredito que nós devemos ter quando discutirmos esse tema. Eu acredito que nós, do Ministério Público, devemos ter um olhar muito especial para o enfrentamento desta questão, que terá repercussões das mais variadas, né? E ainda vai além. No futuro, de acordo com o estudo, a chance de jovens com ensino médio incompleto de conseguirem um emprego é 35% menor, e a sua renda mensal fica em média de R$ 643. Aqui estou apresentando argumentos de natureza econômica. Vamos mais além. Outra reportagem também do ano 2018. Eu acho interessante também, trabalhando com os relatórios da OCDE, porque eu já começo lá de 2011 e nós vamos vendo que a evolução ainda está a passos de tartaruga, né? Mais da metade dos brasileiros não tem diploma de ensino médio, aponta a OCDE. O Brasil é um dos países com o maior número de pessoas sem diploma do ensino médio. Mais da metade dos adultos, 52%, com idade entre 25 e 64 anos, não atingiram este nível de formação, né? E é importante lembrar que a própria OCDE já lembra que o menor nível de escolaridade tende também a ser associado o quê? Com a maior desigualdade de renda, né? E aqui nós temos também um artigo da própria OCDE, né, de 2018, Educação de Relance, onde ela aborda o Brasil especificamente. Então, eu tenho aquele já de 2011 e estou trabalhando agora com o de 2018, que fala que a maioria da população, países em que a maioria da população possui uma alta escolaridade tendem a desfrutar de menor desigualdade de renda. Não preciso lembrar os senhores que a desigualdade de renda no nosso país ela não é absurda, ela chega a ser gritante, senão assustadora, né? E assim, essa desigualdade é maior em países com grande proporção de pessoas sem o ensino médio, como ocorre, por exemplo, no Brasil, na Costa Rica e no México. E quando ela trata do Brasil, ela faz algumas pontuações que eu reputei bastante interessantes, então eu copiei e colei aqui. Vejam lá, né? Aqui está no inglês, eu vou pular para a tradução no português, né? A menor escolaridade tende a ser associada à maior desigualdade de renda. O Brasil tem uma das maiores parcelas de adultos sem ensino médio e uma das maiores desigualdades de renda de todos os países da OCDE e seus parceiros. Perto de 1/4 das crianças de 3 anos de idade está matriculado na educação infantil. 1/4. Próximo da média da OCDE e ainda acima de outros países da América Latina. Tá certo, é animadora a parte final da frase, mas é preocupante a parte inicial, quando fala que apenas 1/4 das crianças têm o direito à educação garantido, né? As taxas de matrícula caem acentuadamente depois dos 14 anos no Brasil. Apenas 69% dos jovens de 15 a 19 anos e 29% dos de 20 a 24 estão matriculados na educação. O Brasil investe uma parcela relativamente alta de seu produto interno bruto, que é a despesa pública total em educação. No entanto, os gastos por aluno ainda ficam para trás, com relação à maioria dos países da OCDE e seus parceiros. E finaliza. Os salários dos professores do Brasil são relativamente baixos. Existem grandes discrepâncias nos salários no tocante às diferentes regiões do país. Então, o que significa aqui? A educação infantil é um tema a ser enfrentado, sem dúvida alguma, especialmente hoje em dia, que nós trabalhamos muito com a importância da primeira infância. Salvo engano, para efeitos legais, o marco legal é 6 anos, mas para a medicina, a primeira infância é até os 3. Né? E é uma fase que merece uma atenção muito especial, porque senão vai ter repercussão lá na frente, em questões de aprendizagem, etc. Hoje em dia, até a gente já acaba vendo que até a falta de carinho e afeto na primeira infância gera uma defasagem cognitiva ou intelectual, quiçá até o caso desses meninos que não conseguem acompanhar. Né? Você veja, um problema da família em si que vai repercutir para o resto da vida desta pessoa. O índice alarmante de evasão no ensino médio, né? Aí teremos, sim, algumas perguntas para fazer o porquê de tudo isso, né? A questão dos salários dos professores baixos e
gasto relativamente alto no PIB. Então, isso mostra também o quê? Que não basta só gastar, não basta só direcionar o orçamento, mas também tem que se fazer de uma forma eficiente, que infelizmente não é o que nós temos visto nos dias de hoje. Vamos mais além. Ainda sobre o viés da economia, James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia do ano de 2000. O que ele trabalhou? Ele foi estudar a educação sobre o viés da economia. E o que ele falou lá sobre esse trabalho? Que a educação é crucial para o avanço de um país. E quanto antes chegar a pessoa, maior será o seu efeito e mais barato ela custará. E ele fala ainda que não há um investimento melhor nesta área. A cada dólar gasto na educação de uma pessoa, significa que ela produzirá algo como 10 centavos a mais por ano ao longo de toda a sua vida. Não há investimento melhor. A ideia é fornecer incentivos suficientes para que o talento atinja sempre o maior nível possível. Aqui, o que é importante a gente lembrar? Primeiro, que a educação tardia, muito embora seja melhor do que não tê-la, ela é muito mais cara e menos eficiente. E segundo, o retorno financeiro para o país. É só a gente comparar o Brasil de 30 anos atrás com outros países, acredito eu, o exemplo mais emblemático é a Coreia do Sul, que por opções políticas e ações efetivas e eficientes transformaram a realidade dos seus cidadãos, né? Por isso que é extremamente importante esse olhar. Mas nós não temos apenas, como eu falei, o olhar social, o olhar econômico. As diretrizes de Reale, que tratam da delinquência juvenil, também já fazem este alerta. De 1990, que fala já lá a necessidade de facilitação do acesso ao ensino público a todos os jovens. E mais, olha lá, a necessidade de assistência aos que abandonaram seus estudos. Vejam, na questão da delinquência. Então, agora eu estou entrando na área, no olhar também criminal e de segurança pública. Por quê? Porque isso foi uma constatação que eu tive lá atrás, e tenho ainda hoje, que especialmente nos atos infracionais mais graves, ou até nas visitas que eu fiz para as delegacias de polícia, conversando com os adultos, a evasão escolar é uma constante na vida dessas pessoas. E temos agora até uma tese de doutorado, salvo engano, escrita por um professor do Rio Grande do Sul, onde ele fez uma pesquisa de campo na fundação, acho que FASE, que seria o nosso CES, né? E daí saiu até noticiado na BBC Brasil, como diz, pesquisa identifica a evasão escolar na raiz da violência extrema do país. Ele, quando começou a iniciar essa pesquisa dele, ele foi, não, o que eu vou encontrar? Drogadição, família desestruturada, violência intrafamiliar. E qual foi a surpresa dele ao ver que o ponto mais incomum da meninada era a evasão escolar? Não necessariamente outros acessórios. Vejam, aí é a questão lá do trabalho dele, então, em experimento inédito no país, ele entrevistou um grupo de jovens violentos, de 16 a 20 anos, que cumpriam pena na FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Rolim, que é o Marcos Rolim, o sociólogo, até o livro, depois que eu li essa reportagem, eu até acabei comprando o livro dele, que se chama A Formação dos Jovens Violentos, Estudos sobre a Etiologia da Violência Extrema. Ele esperava que prevalecessem no grupo dos matadores, por exemplo, relatos de violência familiar e uso de drogas. Mas outro fator se destacou, a evasão escolar, quando o aluno deixa de frequentar a escola. A conclusão prática, segundo o sociólogo, é que a prevenção da criminalidade deve levar em conta a redução da evasão escolar, aspecto que costuma ser negligenciado no Brasil quando o assunto é segurança pública. Neste relato dos jovens internos, a exclusão da escola é mais constante. Vejam, de todos os entrevistados, apenas um deles não tinha sido atingido pela evasão escolar. Mas também noticiou que uma experiência não muito boa na escola. Pior, a defasagem, idade séria dos meninos que lá era de 5 anos. Uma média muito maior, por exemplo, do que nacional ou estadual, né? É um fortíssimo indicativo do que, meus caros? De que a questão da evasão, ela terá reflexos importantíssimos na evolução do nosso país. A questão da educação, da atração da escola e etc. E, principalmente,
tem reflexos diretos no PIB, ou seja, do país. Temos um prêmio Nobel de Economia dizendo isto. Terá efeito direto na redução da criminalidade de um país, terá um efeito social sensacional. Então, argumentos nós temos dos mais variados, inclusive sobre a necessidade de haver uma discussão sobre evasão escolar, por exemplo, com os colegas criminais, porque também é uma questão que vai repercutir lá na segurança pública. Tem que ter um olhar também para isso, né? Na questão de políticas públicas e por aí vai. Os argumentos que nós temos são consistentes para demonstrar o quê? Que só quando efetivamente nós tivermos um olhar muito especial para essa questão, nós poderemos pensar num desenvolvimento maior enquanto sociedade e, principalmente, numa de previdência, engessamento de orçamento público em áreas sociais, se a gente não também propiciar meios e mecanismos para que a economia do país se desenvolva. E aqui já se mostra qual que é o melhor método, qual é o melhor meio de se fomentar esse desenvolvimento. Trazendo a juventude, especialmente os adolescentes, para dentro da escola. Que isso, lógico, envolve uma série de outros fatores, dentre os quais até o próprio sociólogo ali, o Rolim, ele aborda que quando ele analisou esses meninos lá da Fundação FASE, ele viu que a maioria deles tinha, dentro da família, o culto à honestidade e ao trabalho. Ele foi mais além. A maioria deles sabia que ir para a escola daria uma chance melhor de vida para eles. Mas, por vezes, é uma chance, vamos dizer, que acaba se tornando hipotética daqui 10, 20 anos. Enquanto, por exemplo, o tráfico ele oferece um resultado imediato em uma semana. Para um adolescente também é difícil ele compreender esse tipo de situação e acaba, por vezes, ficando tentado. Nessa perspectiva, eu acredito que o Cristóvão Buarque ele é muito feliz em falar sobre a importância da escola, né? E por isso que eu procuro sempre citá-lo. Né? Ele fala que a escola deve fazer aflorar a capacidade de se deslumbrar com a beleza, a indignação com a injustiça, o conhecimento das coisas, o respeito pela natureza, a habilidade do ofício, a vontade de mudar o mundo e, principalmente, a capacidade de se comunicar. Com o devido respeito, a gente vê pouco isso, especialmente naqueles processos que chegam até as promotorias de justiça, seja na área infracional, seja na área protetiva. O cumprimento integral deste papel. E como que nós podemos pensar em ter, então, uma ação efetiva no trato dessa questão, né? Tendo em conta todos aqueles argumentos dos mais variados. Aqui eu defendo já há alguns anos, né? A gente partindo da própria premissa de que uma criança e um adolescente é um ser humano em pleno processo de desenvolvimento físico, mental, espiritual, social e etc., que somente com um olhar diferenciado nós realmente estaríamos tornando as nossas ações mais efetivas. Nessa perspectiva, até nós temos o Celso José Neves Manata, procurador da República em Portugal, num artigo bem interessante que se chama No Superior Interesse da Criança, que ele diz, né? Como já se estabelecia na Declaração dos Direitos da Criança, o interesse superior do menor deve ser entendido como o direito deste ao desenvolvimento são e normal no plano físico, intelectual, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Mais ou menos o que diz o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Também não custa lembrar que este é um dos princípios, a viga mestra da doutrina da proteção integral encampada pelo Brasil, né, que está lá no artigo 3º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ressaltando a importância desse olhar especial. Mas como que nós vamos definir o que é superior interesse da criança? Esse princípio, que seria the best interest of the child, amplamente utilizado já, por exemplo, na doutrina e nas cortes norte-americanas, e lá ele é bem trabalhado, e a crítica que se faz é que é um conceito muito aberto, por vezes de difícil definição. Então, a pessoa, às vezes, acha que está fazendo o melhor para aquele caso concreto, mas, na realidade, não está. Então, como que nós poderemos chegar o mais perto possível
e assegurar o melhor interesse da criança e do adolescente numa ação política, numa ação ministerial, numa ação judicial. Através de uma perspectiva sistêmica e multidisciplinar. O Celso José Neves Manato, ele é muito feliz também aí quando ele fala da necessidade de análise da situação concreta e de um olhar envolvendo os mais variados olhares, né? Por exemplo, vamos discutir aqui evasão escolar, nós temos que necessariamente conversar com pedagogos, com assistentes sociais, com psicólogos, professores, diretores. Há necessidade do quê? De nós partirmos para um pensamento coletivo. Este pensamento coletivo é que nós, na área da infância, usualmente chamamos de atuação em rede. Muito bem, aliás, representada por esse desenho do querido Murilo, que, para mim, é a melhor síntese, né, Luciano, da atuação em rede. Então, a partir destas premissas e deste olhar da necessidade de uma ação conjunta, envolvendo os mais variados órgãos e setores, é que nós partimos o quê? Para o enfrentamento da questão afeta a evasão escolar lá na comarca de União da Vitória. Então, ela é uma ação que envolve não apenas o poder público, a escola, o conselho tutelar, mas também órgãos públicos e privados. E aqui eu vou dar alguns exemplos de algumas ações. Por exemplo, lá no ano de 2011, a gente precisava debater melhor essa questão. Um dos primeiros problemas que a gente vê é que uma ação contada é difícil de ser localizada. E vamos mais além, vamos pensar só com base no estatuto, sem dar um olhar crítico. Situação de abandono, evasão escolar, o professor está lá, o menino, pelo menos vou dizer como é que era em União, né? O guri faltava lá 3 dias consecutivos, ele ligava para a casa do menino, não atendiam, batia o ofício e mandava para o conselho tutelar. O conselho tutelar perguntava qual era o número do telefone para a escola, ligava também, não atendia, pregava outro ofício e mandava para o Ministério Público. E batendo no Ministério Público, o que acontece? Você vai entrar o quê? Com a representação por infração administrativa por descumprimento do poder familiar, que está lá, o direito público subjetivo à educação. Daí você entra, condena, é evidente, o guri está fora da escola, tá. E daí você pergunta, que efeito prático essa ação teve no caso concreto? Porque você condenar um pobre a pagar o que ele não tem, o que você consegue? Você não vai piorar a televisão do coitado lá? Que às vezes o cara fez em 20 vezes na Casa Bahia lá, né? Não dá. Então, que ação efetiva era essa no combate da evasão? Era totalmente ineficiente. E daí, quando a gente vai ver o quê? Que a família já é, daquele menino, já é a 4ª, 5ª geração em situação de evasão escolar, você vai ver que, às vezes, o sistema conspira para a exclusão daquele menino, e você vai lá e vai bater sem sequer levar o conhecimento para essas pessoas, sem sequer permitir-se um olhar diferenciado. Não, nós temos que ter uma postura diferente. Até porque é interessante, a educação é um direito público subjetivo de uma criança e de um adolescente, tal qual é o direito à integridade física. Mas ainda nos dias de hoje, se os senhores verem um pai surrando um filho, vocês até arriscam chamar a polícia ou ficar revoltado. Mas quando vocês veem o pai dizendo para o filho, meu caro, desista, você não nasceu para estudar. E ele não vai, a maioria da sociedade ainda fica assistindo de uma forma pacífica. Então, há necessidade de nós debatermos esta questão e este tema com a sociedade também, para que tenha uma postura mais proativa. Nessa perspectiva, no ano de 2011, nós lançamos o Manifesto pela Educação, que nada mais foi do que estabelecer um protocolo de ação de enfrentamento da evasão e do abandono escolar envolvendo sociedade civil organizada, poder público e por aí vai. Mas não fomos só nessa perspectiva. Neste evento teve o apoio da imprensa, e a imprensa é muito importante. Lá, por exemplo, em União da Vitória, nós temos a TV 1000, a antiga TV Milênio, TV educativa. Eu falei, não, se eu quero começar discutindo evasão escolar, por mais que eu queira dar palestra em igreja, em escola,
meu público será sempre muito limitado. E lá, o que acontece? Por ser uma TV local, os índices de pessoas assistindo, então fui procurar os amigos dessa TV e pedi para eles assim, falei, poxa, estamos entrando no tema da evasão, etc. Eu quero saber se vocês podem fazer uma reportagem sobre isso, para já chamar a atenção da comunidade. Vamos pensar, Júlio, vamos ver. E foram pensando, e aquele negócio, a gente não tem como entrar com uma ação civil pública e obrigar a empresa de TV a fazer uma reportagem, né? Passaram-se ali alguns meses e eles falaram, olha, nós não só pensamos, mas nós fizemos diferente. Nós achávamos que a reportagem seria muito pouco, e nós fizemos um documentário. E está aqui. Evasão escolar de 1h10, muito bacana, com casos positivos, casos negativos, com entrevista com pessoas na cadeia, maiores que se dispuseram a gravar, refletindo sobre a questão da evasão escolar. E feito gratuitamente, para distribuição gratuita, então foi encaminhado primeiro para todas as escolas, conselhos tutelares, etc. E, principalmente, era passado, agora já fazem alguns anos, mas uma vez por mês eles passavam na TV. Isso teve uma repercussão muito positiva, né? Até neste evento a gente acabou fazendo também o lançamento, então, do documentário da evasão escolar, né? E ali, aqui ainda eles tiveram o cuidado de separar por capítulos, né? Vejam, porque qual que foi o raciocínio deles? Quando ele fala lá a questão da justiça, dos maiores presos, um professor de uma escola fundamental de primeira parte, ali, de primeira série, segunda, não vai precisar passar, né? Já pro que vai falar com o adolescente talvez seja interessante, porque ele está entrando naquela linha. Então, eles fizeram por capítulos, de forma que os professores da rede pública pudessem selecionar a forma de trabalhar naquele determinado dia. E temos, por exemplo, o exemplo aqui da mãe nota 10, que é uma mãe sensacional. Eu não estudei, mas eu vou na escola ver meus filhos, eu vou ver lá eles, como é que estão indo, como é que estão aproveitando. Aí, então, a gente já deu o primeiro o quê? Material de apoio para os professores, para os educadores, porque material de apoio, às vezes, é raro. A gente pesquisa, a gente acha e não conhece. E instigamos, então, o debate com a sociedade como um todo. Mas também buscando facilitar e estimular o trabalho dos professores, junto com o documentário, nós fizemos também um material de apoio, que foi distribuído para todos os professores com modelo de notificação, de termo de reunião, de advertência para o conselho tutelar, por exemplo, que pode dar a medida de advertência para os pais, e está tudo aqui também para eles terem já um acesso mais facilitado. Então, a primeira grande parceira nesse trabalho citaria o quê? A empresa de televisão educativa. Mas a gente foi além. Uma parceria com o Sistema S, nós descobrimos que o Sistema S ele tem um convênio com essa Junior Achievement, que tem um programa chamado As Vantagens de Permanecer na Escola. E eles distribuíram gratuitamente 8.000 kits para serem trabalhados dentro da sala de aula. Porque aqui, vocês sabem, nós promotores raramente lidamos com orçamento. Então, o máximo que a gente pode propor é uma parceria desonerosa, né? Não tem absolutamente como pensar em adquirir algo nesse sentido. E aí, fizemos também uma parceria, então, com o Sistema S. Paralelamente a isto, pensamos o quê? Adianta lá bater na promotoria de justiça e a gente representar e o juiz condenar se essa turma lá, esses pais, nem sequer sabem, às vezes, o que é evasão escolar? Não. Então, nós instituímos nesse protocolo, nesse fluxo de trabalho da evasão escolar, a realização de audiências públicas coletivas, com a participação da equipe do Núcleo Regional de Educação, com a participação do juiz, com a participação do Ministério Público, aonde são apresentados e são discutidos argumentos e fundamentos da importância da educação, buscando o quê? Tentar sensibilizar os pais ou responsáveis e os próprios alunos
que abandonaram ou ficaram evadidos, né? Ou seja, tenta-se primeiro uma atuação preventiva, para depois pensarmos numa eventual responsabilização civil ou criminal. E aqui são alguns exemplos destas ações. E aqui foi muito interessante, até eu junto essa foto aqui, esse daqui é o Salão do Júri da comarca de União da Vitória. E a primeira reunião que foi feita, foram feito o levantamento dos pais e dos alunos evadidos para a comarca inteira. E a comarca tem 6 municípios, alguns deles que distam da sede quase 90 quilômetros. E conversamos com os prefeitos, isso em 2008, 2009, e eles liberaram o transporte. Então, falou, então vamos fazer uma audiência coletiva lá, no início do projeto, ainda pensando, com os pais desses alunos. Neste dia, tiveram que ser feitas 5 audiências, 5 rodadas de audiências, porque não cabia todo mundo ali, acho que tem uns 200 lugares. Foram 5. Mas foram feitas, e qual foi a nossa surpresa já, a primeira constatação? Dias após essa audiência, tiveram escolas que precisaram abrir de 3 a 4 salas de aula para receber alunos cujos nomes estavam nesta lista de inicial convocação. Lógico que, como esse trabalho já tem mais de uma década, hoje, às vezes, as reuniões são assim. Metade da casa cheia, né? E até eu juntei essa foto porque vocês podem ver que sou eu falando ali. E o que acontece? Como são muitas audiências, nem sempre a gente consegue se fazer presente. Então, a gente usa muito a questão da mídia gravada para encaminhar nossas mensagens para os pais dos alunos, né? Para encaminhar, por exemplo, para as escolas. A escola também, numa reunião de pais, se quiser passar uma mensagem do promotor e do juiz, ela tem lá no acervo dela, está aqui no material de apoio. Então, assim, a gente procurou criar e fomentar materiais desta natureza, né? E o principal, se lá a primeira audiência ela foi feita toda em União da Vitória, no Salão do Júri, já no segundo ano de trabalho foi visto o quê? A maioria da população é carente, é desprovida de recursos econômicos e financeiros. Então, o que é mais fácil? É mais fácil se deslocar a equipe do núcleo, do juizado e da promotoria até aquela comunidade do que fazer o oposto. Então, aqui, por exemplo, nós, para fazermos essas audiências, para discutir o tema com os pais e os alunos evadidos, em Bituruna, nós usamos a Câmara dos Vereadores. Em General Carneiro, também usamos a Câmara dos Vereadores. Em Cruz Machado, nós usamos o Salão Paroquial da Igreja Luterana, que é esse daqui, ali de cima, né? Enfim, a gente procura utilizar os espaços lá existentes. E esta experiência foi tão bem sucedida que hoje, por exemplo, até uma provocação do Ministério Público, já também tem alguns anos, por exemplo, por ser uma comarca extensa, se o processo ele é de Bituruna, seja ele civil ou infracional, no âmbito do juizado da infância, a audiência é feita em Bituruna. Se o processo ele é de General Carneiro, a audiência é feita em General Carneiro. Se o processo é de Cruz Machado, a audiência é feita em Cruz Machado. E, para isso, nós usamos os postos avançados dos juizados especiais, que já têm toda a estrutura necessária. Isso não preciso dizer também que abre um acesso à justiça, porque naquele dia, às vezes, as pessoas já sabem que tem juiz, que tem promotor lá, né, e que vai ajudar a resolver a questão. Acaba até transcendendo os limites das audiências, mas a justiça está se aproximando da comunidade. Né? Quantos pais desses alunos, pela primeira vez, viram um juiz, viram um promotor, viram um chefe de núcleo? A ação desse trabalho pela empresa é muito importante, porque permite o debate enquanto sociedade desse tema que nos é tão caro. Então, por exemplo, o Jornal Comércio é o jornal mais antigo de União da Vitória e região, e, olha lá, e publicou, né? Pais marcam presença nas audiências. Também o quê? Também discute temas ligados à evasão e tudo, primeira capa de jornal, né? Ações para a questão do combate da evasão escolar, reuniões, audiências realizadas também no combate da evasão. E aqui já seria aquela questão das audiências criminais no juizado pelo crime de abandono intelectual naqueles casos
que não retornaram, né? Então, aqui, o que nós conseguimos enfrentar? Já tentamos trazer um pouco de conhecimento para os pais, nós envolvemos toda a comunidade para enfrentar essa questão, estimulando, inclusive, o debate social. E daí, agora, nós já estamos numa fase que nós entendemos o quê? Que também de nada adianta a gente esperar atitudes de professores que nem sabem por onde começar. Surgiu, então, como projeto paralelo ao combate da evasão escolar, o projeto DEDICA, Olhares para a Infância e Juventude, né? Então, ele é um projeto elaborado pelo Núcleo Regional de Educação, em parceria com o Ministério Público e o Juizado da Infância. Qual que é o objetivo dele? Fomentar e instigar a formação continuada para a defesa dos direitos da criança. E o público-alvo, quem são? Diretores, pedagogos, professores e integrantes das redes municipais de proteção. Como que surgiu esse projeto? Há 4 anos atrás, o chefe do núcleo foi tomar um café comigo lá na promotoria e falou o seguinte: Júlio, o pessoal aí, os professores, estão tendo algumas dúvidas sobre temas variados. Será que eu consigo aí que você vá um dia, eu faço a reunião com eles, a gente procura um espaço maior e a gente faz uma reunião com eles? Falei, não, vamos fazer diferente. Maior dificuldade, especialmente para o pessoal do interior, é conseguir capacitação. Veja, Curitiba, nós tínhamos uma sensacional na PUC, onde o estimado Alberto foi meu professor até, né, Alberto? Ali, que se chamava Panorama Interdisciplinar da Criança e do Adolescente. Foi a primeira vez que eu sentei num banco acadêmico, do meu lado tendo uma assistente social, do outro uma psicóloga, um médico, acho que da área jurídica era eu e mais um só. Sensacional esse olhar. Você veja, em Curitiba tinha e não tem mais. Como é que nós vamos conseguir isso em União da Vitória? É difícil, né? Mas eu fui ousado. Eu provoquei, o pessoal não falou, não, nós vamos montar, então, uma capacitação. Nós vamos montar uma capacitação constante para esses professores. Vamos fazer uma vez por ano. A Luciana já foi palestrar, o Olímpio, o Murilo, médicos, psicólogos, pedagogos. E nós somos mais além. Para estimular os professores a participarem, nós fizemos um convênio com a Unespar, que é a Universidade Estadual, que ela certifica quem participa deste curso, 40 horas. Isso daí até para a progressão funcional dos professores é interessante. Resumo da história. O primeiro evento que nós fizemos, tinham 200 vagas, elas esgotaram em menos de uma semana e tinha uma lista de espera de mais de 100 pessoas. A Michele participa, a Rúbia também sabe dizer melhor do que eu. Então, a procura foi muito grande, foi muito bacana. E, a partir de então, lá nos 3, 4 anos atrás, todo ano, nós temos o DEDICA, que se desenvolve ao quê? A trabalhar o professor, a capacitar o professor, né? E ainda, para valorizá-los, o ano passado fechou 10 anos, a primeira década desse trabalho. O que nós fizemos? Nós abrimos espaço para os professores escreverem artigos de atuações atraentes e diferenciadas no âmbito de sua escola. Compilamos isto e, em breve, acredito que nós conseguiremos publicar esse livro e distribuir para toda a comunidade. Então, temos aqui o projeto DEDICA, para capacitar os professores. Está aqui, por exemplo, um deles em que foi realizado lá no evento, e vocês podem ver, a gente vai com a camisa, todo mundo mandaram fazer camisa até para estimular, né, para vestir literalmente a camisa, né. Esse aqui foi um outro do ano seguinte, né, o público presente, e aqui seriam alguns registros desses. Mas também daí, como projeto paralelo, surgiu outra ideia. Eu não falei para vocês ali no início que, por vezes, aquele aluno que hoje está evadido é a segunda, é a terceira geração de situação de evasão escolar? Então, o que nós podemos fazer para tentar sensibilizar um pouco mais esses pais? Nós criamos o projeto Escola de Pais. Qual que é o objetivo do projeto? Trazer os pais dos alunos para dentro da escola. O espaço que, por vezes, ou por anos, por eles não era frequentado. Num sábado, num domingo, seja em União da Vitória, seja nos municípios do interior, né? Então, o objetivo é o quê? É orientar e motivar os pais e alunos através de palestras e atividades dinâmicas ministradas por profissionais da educação e da psicologia.
E as temáticas são das mais variadas. Além da vinculação à questão da evasão escolar, se aborda a questão de gravidez, do lugar de ação e por aí vai. Aqui seriam, então, o quê? Alguns registros destes eventos. Esse aqui eu até me lembro que foi num sábado no Colégio Túlio de França, que fica em União da Vitória. E, por coincidência, até, eu recebi a visita do meu irmão, que é médico, e eu pedi também para ele fazer uma fala sobre medicina na área dele, para os pais lá. Porque eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o índice de câncer de colo de útero, lá em União da Vitória, é muito similar ao interior dos números do interior do Nordeste. Ou seja, apresenta índices altíssimos. E conversando com os médicos que lidam nessa área lá em União da Vitória, eles atribuem a maior causa a esse tipo de câncer à falta de higiene e asseio. Educação básica, higiene e asseio, né? Então, também já fez uma fala. Ali, daí, temos a composição da mesa, ali o deputado, hoje deputado Hussein Bakri, né? Que é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia também. Sempre que possível, ele procura se fazer presente nesses eventos. Aqui outros registros, até de outras datas, né, do trabalho dessa questão, desse projeto Escola de Paz, e tudo feito na maior das boas vontades. Veja, às vezes é necessário fazer no sábado ou no domingo, período em que a escola está fechada. Até as merendeiras vão voluntariamente para preparar um café já para receber os pais, um almoço, um café da tarde antes de liberá-los, né? O município viabiliza transporte dos pais até o local. Então, envolve toda uma ação de programação para sua realização. E aqui seria, por exemplo, o cronograma de um projeto desses, né? De um encontro desses, com datas ali, ó, 14 de novembro, 21 de novembro e 5 de dezembro com os palestrantes. Então, aqui, nós conseguimos também o quê? Envolver os pais. Então, a gente está atacando como esse tema? Preventivamente, buscando a conscientização, mas a conscientização de pais, de alunos, de professores, sociedade, enfim, enfrentando aquilo que, no nosso ver, é o máximo que a gente consegue, mas é da forma mais ampla que a gente tenta, né? E aqui eu cito, por exemplo, também, se a gente for ver na questão dos motivos e causas da evasão escolar, pelo menos com base no conhecimento nosso lá, eu não hesitaria em dizer que o principal motivo de evasão ou abandono é desinteresse. Não é gravidez, não é drogadição, não é violência familiar. É puro desinteresse do aluno. Falta, às vezes, até de perspectiva. Para isto, a atuação diferenciada e autônoma de professores, buscando tornar a escola cada vez mais atraente para o jovem do mundo moderno, ela é, sim, fundamental. Nessa perspectiva, eu cito o Salvador, que é o diretor do Colégio Estadual Adílios Bordim. E por que eu cito ele? Porque, em União da Vitória, ele está no ponto mais nevrálgico da cidade. Ele atende às comunidades dos conjuntos habitacionais. Antes dos conjuntos habitacionais, eram determinados bairros. Por exemplo, Bela Vista, Limeira, Lagoa Dourada, os bolsões de pobreza e violência. Com a chegada dos conjuntos habitacionais, os conjuntos habitacionais ocuparam esse espaço até existente em bairros. E a maioria esmagadora da comunidade que reside nesses conjuntos habitacionais frequenta a escola do Salvador. E por que eu faço questão de citá-lo? Os senhores sabem qual que é o índice de evasão escolar da escola dele? 0. Ele não tem caso de evasão escolar. Ele é o sonho de qualquer um. Por isso que eu estufo o peito e falo com muita felicidade dele. É um trabalho, sem dúvida alguma, comprometido, né? Nós temos lá o professor de, acho que era Oxford, se não me engano, Christopher Day, quando ele fez uma pesquisa em nível mundial das escolas de sucesso, em vários pontos do mundo. E ele trouxe alguns pontos em comum. O primeiro deles, qual que é? O grau de envolvimento da escola com a comunidade em que ela está inserida. A gente já falou aqui que não se sabe o nome do aluno, ou é um mero número.
não existe sequer o sentimento de pertencimento, né? E o Salvador, ele trabalha muito bem isso. Mas vocês vão ver na foto que não está só o Salvador ali, não. Tá a Tainara. Sabe como que eu conheci a Tainara? Em audiência de oitiva informal para apuração de ato infracional. Fiz uma semana, lá estava ela. Fiz a segunda semana, ela veio me visitar de novo. Fiz a terceira, ela estava com uns 6, 7 procedimentos. Falei, não, mas tem alguma coisa de estranho aí. Daí, consegui colocá-la aí na escola do Salvador. E esse ano eu tive, melhor, ano passado, eu tive a grata satisfação de ser o padrinho de formatura dela do ensino médio. Até ela me convidou para que eu fosse o padrinho dela. Ela estava em situação de evasão escolar, não está mais. Que eu falei, concluiu o ensino médio, que é o ponto mais caro nosso, os senhores viram os números, né? E cito ela como exemplo porque mais adiante vocês vão entender até uma coisa que ela me falou que eu vou repetir. Então, eu cito o Salvador nesse projeto chamado Arte Mural, tá? O que é esse projeto? Ele tem o objetivo de atender alunos em situação de vulnerabilidade social, tendo ainda o objetivo de promover uma melhor estética da escola através do estudo, conhecimento de artistas e suas obras, com a posterior reprodução nos ambientes escolares. Por meio deste projeto, vários ambientes da escola supracitada foram decorados, o que garantiu um visual atraente à escola e incutiu nos alunos um maior zelo pelo patrimônio escolar. Por meio desse projeto, eles não pintaram apenas quadros, eles fizeram murais nas paredes da escola. Vocês vão lá, vocês vão ver, não tem uma pichação, grama cortadinha, patrimônio zelado. Por quê? Porque a comunidade vê aquela escola como dela, não só os alunos, né? Neste trabalho, então, eles produzem telas do artista carioca, do pintor Ivan Cruz, né? São obras sem rostos, não possuem face nem forma, então elas permitem o quê? Uma representação indistinta das crianças. E o diretor também falou que esse projeto ajudou o quê? A reduzir os índices de evasão ou abandono escolar, implicou na melhora das notas dos alunos e, principalmente, recuperou a autoestima de muitos deles. Aqui, então, na primeira foto, lá no Colégio Adílis Bordim, a apresentação do projeto. Na segunda, esta aluna ela pintou este quadro, ajudou a confeccionar, e no dia do lançamento, ela expôs no que consistia aquela obra. Mas aonde que foi esse lançamento? Foi na Promotoria de Justiça. Nós temos um corredor enorme, branco. Quem entra lá tem cara de hospital ou sanatório. Vamos pôr cor, vamos pôr alegria nesse meio. Então, nós temos também um projeto paralelo da promotoria que se chama Fazendo Arte na Promotoria, onde nós convidamos escolas, creches, instituições que prestam atendimento a drogaditos para lá exporem os seus trabalhos. E, lógico, que nós somos agraciados com 2 quadros e seria o quê? Uma exposição permanente. Esse mesmo colégio, ele fez um trabalho, esse não, General Carneiro e Zelina, né? De General Carneiro, Colégio Zelina, sobre afrodescendência. Eles pegaram os alunos afro e vestiram como reis africanos. Precisa ver que coisa mais linda que ficou. Ficou lindo o corredor, né, Rubem? Né, Michele? Lá quando a gente expôs. Então, a gente também o quê? A gente traz a comunidade para dentro da promotoria. Porque para esses alunos foi uma alegria visitar a promotoria naquele dia. Ele vê que o quadro dele vai ficar lá numa exposição. Ele participar do lançamento, ele contar a história. E o pessoal lá da TV Educativa entrevistá-lo. Daí, na hora do almoço, ele ia mostrar a mãe. Aparecia na televisão, no rádio ou no jornal, né? E outra condição, né, Júlio? De protagonismo, né? Protagonismo total, né? Aqui também não posso esquecer o nosso amigo, né? Essa meninada, ela doou 2 quadros para o Ministério Público, uma para o Procurador-Geral, outra para o CEAF, né? Esse foi o dia que veio todo o pessoal, né? Vieram visitar Curitiba, até conseguimos o ingresso lá para eles, para o Museu do Olho, foi uma festa. A meninada, a Tainara está aqui, a primeira da foto. Veio louca de faceira conhecer Curitiba, até porque a maioria desses alunos que vieram neste dia, vieram até alguns pais, não conheciam Curitiba.
Foi uma oportunidade, foi uma viagem cultural também para eles. Eles conheceram o Ministério Público, eles ouviram o ilustre procurador-geral, eles ouviram o Olímpio, né? Então, eles tiveram um envolvimento sensacional, fruto do quê? Do reconhecimento do trabalho deles. Porque a gente acaba vendo também que esses meninos, por vezes, se ele falar em casa que ele pintou um quadro, o pai e a mãe dele não vão dar nem um tapa nas costas, vai ser como se falasse qualquer outra coisa. Não tem aquela questão da valorização da pessoa, né? E aqui, o que acontece? Eu falei para vocês que este seria o pintor, né? O Ivan Cruz, e o grau de interação desse trabalho foi tão bacana que jovens, né? Mandou uma mensagem, deixa eu só, magníficos, que levaram ao conhecimento do pintor mesmo, das obras que foram reproduzidas, e ele mandou essa mensagem para os alunos do Colégio Adílios. E jovens, né, que fizeram esses trabalhos magníficos, que foram elogiados, muito elogiados, até pelo Ministério Público, né, do Paraná, e o Ministério Público Federal também, para onde vocês levaram os trabalhos e que eu vi pendurados nas paredes daquele Ministério Público. Parabéns para vocês, é isso aí. A arte, ela consegue vencer todas as barreiras, né? A arte, ela tem um poder muito grande de quebrar aquele gelo que existe entre as pessoas, inclusive também. Principalmente quando se trata das brincadeiras que você brincou um dia. Todos esses promotores, juízes, desembargadores, né? Todas as pessoas, no modo geral, brincaram um dia. Poucos, muito poucos são aqueles que não brincaram. Então, eu quero parabenizar pelo trabalho que vocês realizaram, professor Adílios, pelo trabalho, junto à diretoria da escola também, certamente, que deve ter dado todo apoio. E eu fico muito feliz em ter ajudado a ser um protagonista, como você falou, professora, de toda essa história, né, que vocês criaram aí. Vou levar o trabalho de vocês para todos os lados, para que todos conheçam a importância do trabalho que vocês fizeram também junto àquelas crianças, ou seja, esses pré-adolescentes, né, que pintaram esses quadros, fazendo uma releitura dos meus trabalhos. Parabéns, Deus abençoe a todos vocês e que vocês brinquem muito, isso que é importante também. Não deixe morrer nunca a criança que tem dentro do coração de cada um de vocês. Quando vocês estiverem com a minha idade, com 70 anos, brinquem também, porque eu continuo brincando, eu rodo peão, solto pipo, jogo bola de gude, né? Brinco. Deus abençoe vocês e, se eu não falar com vocês antes do Natal, um Feliz Natal para vocês, que o menino Jesus brinque no coração de cada um de vocês e um ano novo de muitas brincadeiras, tá bom? Deus abençoe e até. Aí, então, essa interação para a meninada lá também foi um momento marcante na vida deles. Tá, você deve estar perguntando, tudo bem, e o que você teve de resultado, então, nesse trabalho? Teve primeiro a questão do próprio reconhecimento. Há 4 anos atrás, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo resolveu entrar de cabeça na questão do tema da evasão escolar. Eles fizeram uma pesquisa nacional para ver projetos que lhes interessassem. Acabaram selecionando o de União da Vitória e nos convidaram, daí à época, para que nós fizéssemos a explanação sobre esse trabalho. Eu lembro até que o próprio protocolo inicial lá de 2011, né? Deixa eu achar aqui. Que todos os prefeitos, esse aqui era o prefeito de União da Vitória da época, todos os prefeitos se fizeram presentes nesse evento, presidentes das câmaras dos vereadores, secretários de educação que assinaram esse protocolo. Levamos a experiência e qual foi a surpresa em ver no Diário Oficial do Espírito Santo publicado este protocolo ipsis literis, inclusive com o capítulo que trata da utilização desse filme documentário como material de apoio. Assinado lá, então, pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Secretário Estadual de Educação e pelo presidente, se não me engano, da Associação dos Conselhos Tutelares, né? Teve esse reconhecimento fora. O mais recente foi com o Dr. Carlos, o juiz com quem eu tenho a grata satisfação de trabalhar, uma pessoa maravilhosa, onde ele ganhou um prêmio pelo trabalho na evasão escolar no estado do Rio de Janeiro, né?
prêmio Patrícia Cioli, aquela juíza que lamentavelmente foi assassinada, em virtude também desse reconhecimento. Mas a gente não trabalha necessariamente para isso. Na realidade, a grande mola dessa ação diferenciada se deu por ver que a situação como estava não podia continuar. Sabe aquela que você vai falar assim não dá. Desse jeito não tem como funcionar. Precisamos fazer alguma coisa. Se vai dar certo ou não? Não sei. Isso eu me lembro que quando nós lançamos aqui no Paraná, o Movimento Paraná Sem Corrupção, que hoje faz parte do Geração Atitude, eu fui até Joinville e bater um papo com o Afonso Guizoneto. Até gravei uma mensagem dele, porque eu participei do evento de lançamento do Movimento Paraná Sem Corrupção, e me marcou quando ele disse, quando ele lançou aquele projeto, o que você tem a ver com a corrupção, ele falou, você vai melhorar? Você vai apresentar resultado? Não sei. Eu só sei que a gente precisa fazer alguma coisa de diferente, porque do jeito que está, não está. Então, foi mais ou menos nesta perspectiva que iniciou esse trabalho. E qual foi a nossa surpresa, agora, já depois de uns anos e alguns levantamentos, em ver, por exemplo, aqui os dados, né, de 2014 a 2016. Vejam, aqui o índice de evasão no ensino médio, que é o tendão de Aquiles, de acordo com as pesquisas internacionais, né? A evasão é monstruosa, de 7% para 5%. E no fundamental, aqui, lógico, fundamental segunda parte, né? De 1 para 0,37%. Esse ainda você consegue manter um pouco mais. Em números, né? De 439 alunos evadidos ou que abandonaram, caiu para 284, de 153 para 39 no ensino fundamental. O que é importante só no gráfico é ver a descendente, né? Para não dizer que está despencando, né? Aqui também eu tenho dois dados, porque esse eu peguei com o Núcleo Regional de Educação e com o outro eu peguei com o Dr. Carlos do Juiz, né? Olha que interessante esse gráfico aqui. Aqui no ensino fundamental, segunda parte. A questão da aprovação se mantém linear, a reprovação linear também. O amarelinho que é a evasão escolar, né? A partir ali, ó, se vocês forem olhar de 2012, começa, né, a ter uma queda bastante considerável. Aqui, a questão do ensino médio, né? E que pese essa subida aqui de 2011 para 2012, né? Ali se manteve uma linearidade, a questão da reprovação, né? De 2011, lá o lançamento do protocolo, daí colocação em prática 2012, sempre também na descendente. E na descendente, meus caros, no ensino médio, é aqui que nós temos que dar o nosso olhar no enfrentamento da evasão escolar. É aqui que nós vamos mudar a realidade econômica, vamos contribuir para a segurança pública, para questões sociais importantíssimas do nosso país, né? E aqui eu fecho com essa tabela. Olha que interessante, porque vocês não se esqueçam que da comarca de União da Vitória, são 6 municípios, então é União da Vitória, Bituruna, General Carneiro, Cruz Machado, Porto Vitória e Paula Freitas. O único município da comarca que tem o IDHM superior à média do estado é a União da Vitória. O resto é tudo abaixo. É uma região extremamente pobre, onde o desafio social, o desafio de qualquer linha de atuação é tremendo, né? A título de curiosidade, Cruz Machado, que é o segundo município mais populoso da comarca, aliás, só este tem mais habitante do que muita comarca de entrância inicial, ele tem índice de pobreza 40% acima da média do estado. É violento. Você faz audiência lá com famílias e o principal, mais da metade dessa população na zona rural e bem espalhada, porque é um município super extenso, que fazem as suas necessidades e tomam banho no rio. Não tem banheiro em casa. Apesar de toda essa realidade que, diria eu, conspira para que os números fossem absurdamente altos, vejam, no ensino fundamental dos anos finais, né, a taxa de aprovação 87,2, enquanto a média do Paraná é 85,4. No ensino médio, 82,7, quando é 78,9 a média do estado. Reprovação,
dos alunos fundamental ano final, 12,3, média do estado 14,1. Reprovação no ensino médio, 12%, média do estado 14,2. E o abandono escolar, olha que interessante. Fundamental e ensino médio, 0,4%, enquanto a média no Paraná é 3,2%. E aqui, no ensino médio, de 4,91, enquanto a média do estado é 8,9, caiu pela metade em relação à média do estado, né? É a forma que a gente encontrou. Ainda tem, sim, muito trabalho para... Não é? Não, desculpe, eu estou achando aqui baixíssimo isso aqui, esses números aqui na realidade. Eu acredito que sejam muito maiores, né? Eu peguei esse dado aí, né? Que nem eu falei, esse até foi apresentado pelo juiz. Eu peguei ali, né? Esses dados aqui, né? 3,2% de abandono nos anos finais do fundamental. É que talvez a piazada nem está chegando nos anos finais, então. Então, isso aqui está bem maquiadão, né? Não, se a gente pegar do sexto ano, isso aqui vai subir bastante. Mas independentemente... Não sei, assim, uma análise... É que pega o estado inteiro, né? Júlia, a gente pega no nono e pega no terceiro. Eu acho isso, que não pega os... A gente fez uma representação desses dados lá na plataforma Atuação. Você tem aí, Papi? Então, está por município. Tem no link aí, né? Está por município e por comarca, o comparativo dos municípios da comarca, comparando com a média do estado também. Então, tem o IDEB, o índice de evasão e abandono, e o número de matrículas. Aí, com esse conjunto de informações, a gente consegue fazer essa leitura. Se realmente pode ser que nem estejam matriculados, o quantitativo você vê que diminui muito. Dos anos finais para o ensino médio, diminui muito o número de matrículas, né? Então, eles nem se inscrevem e nem matriculam. Isso. Mas então, Mas independente, depois a gente trabalha, porque vai ter para todos os municípios. Tem dados disponíveis para qualquer promotor. Todos os promotores. Independentemente disso, lógico, isso mostra que tem que se fazer muito mais, tem que seguir. Nós temos sempre, constantemente, discutido o projeto, aprimorando, até porque, lógico, a meta tem que ser a redução máxima, né? Quizá até que todos os colégios sejam que nem daquele professor que eu citei aqui, que o índice de evasão escolar é 0. Mas isso não deixa de ser um resultado um tanto quanto animador, especialmente porque foi um trabalho iniciado sem perspectiva de resultado, sem esperança de resultado, mas uma prática buscando a reformulação. O que eu posso dizer para vocês? Que, além disso, se lá atrás teve aquela ideia do ato infracional, do número, eu posso dizer para os senhores que o número de atos infracionais na comarca, eles mantêm uma certa linearidade anual, e que há anos eu não vejo mais meninos com 30, 40 processos. Os recordistas lá, né, Rubio, acho que uns 8, 9, 10, né? Ali, ainda assim, lesão leve, porte de droga, e por aí vai. Então, assim, até mesmo o número de internações com medida socioeducativa também é linear, ou às vezes cai. Isso também acredito que seja reflexo de algum trabalho que está sendo feito, onde acredito que essas ações conjuntas têm, de certa forma, contribuído para isso. Eu acho que era isso que eu tinha de experiência para trazer para vocês. Obrigado pela atenção, até porque falei demais. A gente tem comentar. Eu posso fazer uma colocação também a respeito do tema de evasão? Claro. Só para colocar, né, que aqui em Ponta Grossa nós também enfrentamos esse problema e nós estamos trabalhando, né, as duas promotorias da infância e juventude trabalhando em rede para tentar implementar o termo de cooperação que foi realizado por todos os agentes envolvidos com a infância em 2012, até o Dr. Gilberto Jacóia, nosso procurador-geral, né? E esse termo de cooperação, ele está lá no site, no CAOP da infância, né? E nós estamos tentando colocar isso na realidade de Ponta Grossa, fazendo um fluxo onde todos os envolvidos, né? Nós fizemos diversas reuniões já, todos os envolvidos estão aderindo para que isso funcione na prática e a escola possa, então, ter um papel de protagonismo para detectar
né, ali inicialmente os motivos de evasão e possa acionar a rede diretamente já na porta necessária, para que tudo não passe pelo Conselho Tutelar sobrecarregando o órgão, né? Então, nós estamos trabalhando nesse fluxo, que é mais ou menos como foi pensado ali e assinado no termo de cooperação, com pequenos ajustes aqui locais, e só estamos dependendo agora do Núcleo Regional de Educação formar, né, o time ali interno para receber as demandas da escola. Vanessa, vocês já estão utilizando o sistema eletrônico? Isso, né? CERT, né? CERT, né? Então, né, nós estamos na fase de implementação, a Consuelo, nossa assistente social, participa lá das reuniões, mas aqui ainda não está valendo. Né? Nós estamos ainda trabalhando, implementando, e o fluxo, né, a gente até foi feito aqui, ele desenhadinho, ele vai permitir, né, que se até trabalhem outras situações, inclusive detecção de maus tratos, violências, e que seja usado o mesmo caminho de notificação, né? Nós também estamos trabalhando para que seja cumprido lá o 94 do ECA, para ter a pessoa de referência para detectar. Estou fazendo tudo mais ou menos junto, né? Então, só para noticiar isso, não sei esse termo de cooperação, como que é a implementação dele nas outras comarcas, no estado, né? Não sei como está isso. Ele é um termo de cooperação antigo, né? Que visava estabelecer um fluxo de encaminhamento das notificações da evasão. Isso, mas ele é bem interessante, principalmente por colocar o papel da escola em detectar. Não basta só ligar e não atendeu e já oficia o próximo órgão, essa é a nossa grande sempre demanda. A escola tentar trabalhar, né? Trabalhar com o UBS, trabalhar com o CRAS, eventualmente fazer uma visita domiciliar, porque o impacto é pedagógico, né? Ali naqueles problemas que estão acontecendo na vida do adolescente. E nessa medida, a escola também, né, é problema seu de detectar qual é o problema que está afastando o aluno da escola. Então, a nossa briga aqui com as escolas é essa, né? Não é só, não veio, vamos avisar, né? Ela também tem que resgatar esse aluno, ver se ela consegue, no âmbito escolar, né, trazê-lo de volta. Então, é um trabalho realmente árduo, mas eu gosto do termo, como ele foi pensado, e aqui a gente está trabalhando por esse viés, né? Esse termo de 2012, o Estado se comprometeu na construção do sistema eletrônico, porque o que acontecia nos municípios maiores, talvez até nos menores, mas nos maiores acontecia regularmente isso, por conta do número elevado, essas notificações chegavam para o Conselho Tutelar lá por agosto, setembro. Isso. E acabavam chegando na promotoria lá em novembro. É que eles fazem semestral essa comunicação. Era semestral, né? Não tem sentido. Então, nesse termo de 2012, havia o compromisso do Estado em construir esse sistema eletrônico para que esse fluxo seja muito rápido. E aí, o ano passado, eles acabaram implementando o sistema eletrônico, então, paulatinamente, incluindo, já está funcionando, alguns municípios já estão utilizando na integralidade, mas eles estão paulatinamente trabalhando com os núcleos regionais e aí toda a rede de proteção, para que ele aconteça. E o interessante desse sistema, para além da agilidade que vai dar, porque e a ideia é depois integrar também com o sistema que eles estão implementando de registro do professor, aquele registro escolar que o professor tem. Então, aquelas fotos que são lançadas no próprio registro escolar já irão automaticamente como fluxo para dar início ao sistema do CEP. E ali, necessariamente, a escola não consegue avançar no encaminhamento se não tomar pelo menos 3 ações de busca dessa criança, né, ou desse adolescente que está faltando. Então, o sistema vai ter algumas travas, algumas ações necessariamente têm que ser realizadas para que você consiga. Claro que, como qualquer sistema eletrônico, a gente vai depender de que as pessoas efetivamente façam adesão e sejam capacitadas, porque senão você vai lá colocar, sinalizar o que se fez e mandar para frente do mesmo jeito. Mas, assim, é uma tentativa de se avançar e o sistema também permite que você faça uma leitura no relatório linear de quanto cada responsável pelo aquele atendimento ficou de tempo com aquela situação e quais as ações ele tomou. Então, é possível que quando chegue essa lá na promotoria, e a promotoria vai ser
notificada pelo e-mail de que ela tem uma pendência no sistema, daí ela abre o sistema, quando o login e senha vai verificar, ela consegue ver todo o caminho para trás do que foi feito pormenorizadamente e em quanto tempo essas ações foram realizadas. A ideia é que a gente possa atuar muito mais rápido e monitorar também o atendimento da própria rede, né, da escola e da própria rede que atuou em parceria com a escola. Acho que a gente tem condição de avançar bastante, né, nessa lógica e nessa perspectiva. Até só com relação ao fluxo, o que essa experiência também nossa lá permite o quê? Um ator importantíssimo é o Núcleo Regional de Educação. Tanto é importante, veja, que na atualidade, lá em União da Vitória, o Núcleo Regional de Educação tem uma sala com uma pedagoga dentro do Juizado da Infância. Então, ele foi, até pelo efeito simbólico de peso, né, o único setor externo ao judiciário que está lá dentro do Poder Judiciário. E por que isso? Porque ele que coordena, ele pega os números, os dados dos alunos e pais, né, para essas audiências, ele que vê quantos de General Carneiro, quantos disso, quanto daquilo, e ele coloca. A única coisa que eu vejo também com relação à questão de fluxo ou linha de ação, no meu ver, não impede, considerando até que muitas vezes a causa da evasão escolar é extraescolar, não é intra, que exista uma ação conjunta já de início entre Conselho Tutelar e escola, né? Nem sempre há necessidade de esgotamento. A leitura que eu faço do esgotamento, né, é para cobrar uma ação de envolvimento da escola. Não apenas esperar que o aluno esteja lá e não faça. Assim como do Conselho Tutelar, também não é só encaminhar, meter um ofício e mandar para a promotoria. Né? Isso, sem dúvida alguma, o projeto Tecendo Redes, né, que foi piloto até lá em União em 2011, contribuiu muito, porque daí foi implementada a rede de proteção, né? Então, todo município hoje tem sua rede de proteção, tem o coordenador, às vezes até num processo judicial, por exemplo, da infância, precisa do parecer da rede, a gente solicita e vem lá um documento formal, rede de proteção de União da Vitória. Então, que também pode fazer o link. Lógico que se o professor vê lá que o menino precisa de uma consulta médica, chamar o Conselho Tutelar é um absurdo, porque ele vai fazer isso. Então, nessa perspectiva do trabalho de evasão, a gente tem, por exemplo, quem que representa a saúde? É o tal cara, qual que é o telefone? E divulga para as escolas, né? Assistência social, quem que é? É o José. Qual que é o telefone do José? Quando a escola tiver um problema, ela chama quem? Para justamente evitar tentar fazer a linha mais reta possível, né? Nem sempre é possível, mas tem que ser tentado. Né? Eu acho que o grande diferencial da atuação e que a gente tem visto das boas práticas nessas áreas não é você construir formalmente o instrumento, mas é a sensibilização e a capacitação que é feita para os envolvidos todos. Isso, a capacitação, né? Achei muito legal. A sensibilização das escolas, dos pais, da comunidade como um todo, porque às vezes a comunidade faz uma leitura assim, mas esse piá é um marginalzinho, não tem que dar o jeito de trancar ele, mandar e exportar para Curitiba, né? Sempre, né? O que incomoda tem que exportar para algum outro lugar. Então, essa condição da construção coletiva, né, das alternativas que se faz, com os recursos que se tem dentro de cada município, de cada localidade, o envolvimento das parcerias. Visão de responsabilidade. Exatamente, né? Da sociedade civil, da imprensa, né, em relação a abraçar o projeto e trabalhar na promoção, eu acho que é fundamental para qualquer tipo de construção, para que os projetos deem certo. Né, tanto na evasão, quanto depois na implementação que a gente vai trabalhar, da Lei 13431, qualquer projeto que se trabalhe na área da infância, se você não somar os esforços e não sensibilizar lá os atores, está fadado a gente não andar muito para frente. Né? Não adianta lá, por melhor intenção que tenha o juiz, o promotor, de se juntar, de se unir, vamos mandar um ofício conjunto, Não é a mesma coisa de quando a comunidade se vê no projeto, se enxerga, né? Se vê como protagonista daquela escola bonita, né? Através dos seus trabalhos, né? É completamente diferente. A gente tem orientado os promotores também, quando trabalham nisso, de ver os recursos possíveis, porque a mera responsabilização dos pais
como a letra fria da lei estabelece, não vai trazer nenhum tipo de solução para um problema tão complexo quanto esse. Então, eu queria parabenizar. Nós temos participantes aqui então, no online. Vamos ver os participantes. Então, a doutora Angélica cumprimenta e parabeniza, doutor Júlio, pelo Ministério Público, e doutor Carlos, pelo Tribunal de Justiça, que sem esse fomento, né, ela sabe que não aconteceria tudo isso lá na comarca. A doutora Jarneli Retama lembra que uma alternativa também utilizada por ela e que tem apontado resultados positivos é o projeto Adolescente Aprendiz, né? Que ele tem sido muito importante lá na comarca. O doutor Olímpio parabeniza o doutor Júlio, o orgulho de tê-lo como membro no Ministério Público, e lembra da importância dos planos municipais aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, que estas estratégias e ações utilizadas e que foram apresentadas sejam traduzidas nos planos municipais, e nos solicita que a gente insira isto, né? E que tanto ações para os usuários de substâncias psicoativas, das medidas socioeducativas, da aprendizagem, e que não esqueçamos de prever os recursos orçamentários, principalmente neste momento, em que temos uma emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos na área. E a doutora Vanessa, que tem uma experiência maravilhosa com as escolas em Ponta Grossa. Eu não sei como é que está o horário, como é que vocês querem fazer. Meio-dia 23. Não sei se vamos 5 minutinhos para a sua fala e a gente encerra. Eu podia falar um pouquinho, Vanessa, porque a tua experiência é uma experiência simbólica também, maravilhosa. Eu acho que podia aproveitar para falar um pouquinho. É referência. Né? É referência também. Então, né, nessa ação de combate à evasão e ao abandono escolar, né, que nessa ideia de tornar a escola atrativa e acho que propiciar a vinculação escolar do estudante, a gente tem aqui, né, o modelo da escola restaurativa, que é um projeto que envolve o judiciário por meio do Sejusc, envolve o Ministério Público, envolve o Núcleo Regional de Educação, envolve algumas escolas e também um parceiro, uma ONG chamada Instituto Mundo Melhor, onde, né, o nosso objetivo maior é fazer com que as escolas interessadas, devidamente capacitadas, insiram nas suas atividades práticas restaurativas baseadas nos princípios da justiça restaurativa, fazendo, né, tanto prevenção quanto intervenção em conflitos ocorridos no âmbito da escola. Né? Então, nós temos o nosso projeto piloto aqui, aconteceu na Escola Estadual Borel do Vernet, uma das escolas gigantescas aqui de Ponta Grossa, com muitos funcionários, muitos alunos, inserida numa comunidade de risco, né, onde se praticavam atos infracionais violentos, tanto dentro da escola quanto no entorno. Então, era uma necessidade da própria comunidade escolar, que alguma coisa fosse feita, então eles toparam de plano participar, porque estavam realmente numa situação crítica, e nós temos resultados já detectados, né, do avanço das práticas na escola, onde hoje nós não temos mais atos infracionais registrados, vindos, né, praticados por alunos da escola Borel. Também, né, temos uma modificação total no ambiente da escola. Hoje, ingressando na escola, né, desde que você entra ali, você já percebe como está diferente o ambiente, né? Essas práticas, elas envolveram não só os alunos, mas toda a equipe pedagógica, os funcionários administrativos, as famílias, e agora nós estamos na fase de capacitar os próprios alunos nas práticas restaurativas para eles serem facilitadores desses conflitos, e nós estamos também na fase de envolver a comunidade do entorno, né, os comerciantes, né, todos os órgãos que fazem parte ali do bairro, também sendo envolvidos na escola restaurativa. Então, eu não trouxe o material para apresentar, porque é muito extenso, e também acho que não é esse o objetivo, né, mas realmente a escola restaurativa é uma ferramenta sensacional para transformar a escola e, evidentemente, impactar na evasão, né. Hoje nós temos vários vídeos
onde alunos da escola Borel, eles dão o seu testemunho, né? Alunos que eram tidos como alunos problema, que faltavam, gazeavam aula, eram violentos, bagunçavam, tinham diversas atas registradas por indisciplina, e hoje são alunos que estão capacitados já como facilitadores, né, são líderes dentro das suas turmas, já trabalham com outros alunos mais novos, né, mostrando que quando a gente investe naquele aluno, ele dá o retorno, né? Por mais diferente que ele possa ser aos nossos olhos, independente das características que ele tenha, se investirmos nele, ele vai dar o retorno. Então, quem quiser, né, saber mais, pode me mandar e-mail, eu mando o material, né, depois, mando tudo isso, mas realmente eu acho que deveria ser, né, para nós uma meta, né, nesses próximos 10 anos, trabalhar não sozinhos, claro, mas trabalhar em parceria com a educação, né, em parceria com o judiciário, quem quiser estar com a gente, para cada vez mais podermos transformar as nossas escolas em restaurativas. O modelo não é fechado, né? O Borel achou lá o seu caminho, nós temos um projeto principal para a escola que quer aderir, mas a escola pode trabalhar do jeito que ela entender melhor, da forma como a equipe e os alunos construírem, né? Então, é um projeto maravilhoso e né, depois a gente pode até entrar mais em detalhes, né? E eu acredito que seja determinante até para... Na verdade, aquilo que você mostrou, Júlio, do colégio, do professor, do diretor Salvador, né? Salvador mesmo, né? Tá salvando ali. Esse faz milagre. Tá salvando ali a piazada e a meninada. Ele faz uma restauração, ele é uma escola restaurativa em sentido amplo, né? Sim. Então, eu lembro que quando eu sempre vou em escolas, faço palestras, né? Tinha escola que eu chegava, que eu via, assim, o professor não cumprimentava ninguém, ele entrava, assim, ninguém olhava na cara de ninguém, tudo muito estranho. Então, as nossas escolas, elas estão quebradas, os relacionamentos estão quebrados, né? E é isso que as práticas restaurativas permitem, que você comece a dialogar no ambiente de respeito, que você escute o outro, que você se enxergue no outro, que você perceba o que está acontecendo com os outros, né? E isso faz a total diferença dentro da comunidade escolar. Então, fica aqui a minha contribuição, eu acho que deve ser uma meta do Ministério Público, a escola restaurativa, né? Nós já temos alguns trabalhos lá com o Centro de Apoio, mas, sem dúvida alguma, eu coloco esse tema, né, como é necessário aí para ser incluído quando se fala em combate à evasão e ao abandono escolar. Lembrando que nós vamos colocar todo o material no hot site do planejamento estratégico. E é interessante encaminhar, então, como projeto de referência também. Uhum. Vamos incluir. Isso é bem interessante. Está ótimo. Não temos mais nada aí. O que nós teríamos é que fazer o fecho de conclusão, né? Se essa é uma ação estratégica e com todas as possibilidades de intervenção judicial e extrajudicial que foram colocadas, e convidamos a todos os outros membros, né, e servidores para relacionar o trabalho que estão fazendo e ser inserido como ações possíveis no Ministério Público, né, como desdobramento dessas ações. Desse objetivo estratégico. Com instrumentos judiciais e Tem extrajudiciais. que referendar, então, o objetivo proposto e aí inserir essas ações como possibilidades de desdobramento do objetivo. Isso. Pelas manifestações. Uma observação nesse ponto, porque existe um ponto de costura nessas questões de educação que você está falando. Claro que eu também vivi as minhas experiências. Não sei até. Você está pegando? Não, é bem rapidinho, meia hora só. Tá. Não, brincadeira. Eu mais cedo contei para a Denise uma experiência que é do começo dos anos 90, e eu só quero amarrar o que todos vocês disseram. A Ipitanga, evasão escolar. Está no estatuto, obrigação nossa, aquela conversa toda que nós já conhecemos. Quem que entende de escola para lidar com evasão escolar? Não é o promotor, naturalmente. Quem entende de escola é a escola, né? Ou núcleo regional, no caso. Eu fui no núcleo regional,
e fui perguntar para eles, como é que vocês acompanham a evasão escolar? Ah, tem que acompanhar. Só, não, calma, é que eu estou falando mais ou menos de 1993, o Estatuto tem 3 anos, certo? Então, só para... não, e daí... Não, é obrigação dele. Eu já fiquei até meio irritado, confesso, né? Está dizendo para o Ivonei que naquela época eu me irritava fácil. Hoje em dia eu não me irrito, hoje em dia eu já me comovo. Você conta essa história, estava choramingando lá no canto. É terrível, né? Como a gente muda. Muda, acho que para melhor, né? O índice subiu daí do bom comportamento. Daí eu disse, não, é obrigação. Mas eu fui com a ideia. Eu tinha pedido para pesquisarem antes e deve ter até hoje o curso de magistério, que forma professores, né? E eu disse, eu vim com uma proposta. Eu sei que vocês têm o curso de magistério e o magistério tem estágios. E eu queria que se dedicasse uma parte desse estágio para análise da evasão escolar, né? E numa ideia de progressão disso. Quer dizer, esse grupo estagia, deixa o estado das coisas em X. O próximo continua desse passo para frente, né? Bom, moral da história. Aonde que funcionou isso? Fiquei um tempo, não deu para vangar, mas mobilizou o povo, né? O ponto de costura aqui só, e é isso que eu queria dizer para vocês, isso eu fiz, claro, em outros lugares que eu estive, é o Ministério Público se disponibilizar para a escola. É isso que o incomum de quem falou as experiências aqui e de quem interveio lá, é exatamente que isto funcionou, primeiro porque nós somos fiscais da lei, primeiro, e nós apresentamos esta postura de várias formas, daquela forma de irritadinho, ou da forma de se colocar disponível a entender qual é o escopo, né? Qual é o caráter finalístico daquele controle legal, que é essa inclusão social. Então, eu queria só colocar mais essa pitada de que quando nós estamos falando de enfrentar o abandono, enfrentar a evasão, compreender o fenômeno, porque também você disse, tem gente também que não se matricula, às vezes nem existe, nem na estatística do abandono, né? Nós temos essa disponibilidade com a nossa comunidade. E isso vai funcionar na escola e vai funcionar em qualquer coisa, porque daí nos pegam confiança e nós produzimos uma série de efeitos positivos que são extra-legais, não tem nada a ver lá com o manual das nossas práticas, mas tem a ver com a boa prática social. Então, a costura é essa, disponibilidade do Ministério Público para que as coisas aconteçam em face da finalidade dos dispositivos, por que eles foram feitos. E esse é um questionamento em nível de planejamento que somos nós que temos que fazer. Nós não podemos ser carimbadores e cumpridores de lei por cumprir. Eu tenho que entender por que a norma dispôs isso. Era essa a contribuição. Perfeito. Nós temos mais uma contribuição da Lena, que é assistente social do CAOP de Direitos Humanos, dizendo que também há o Plano Nacional de Educação e que estas metas estão postas, que isso poderia ser também mais um argumento a ser considerado, além dos indicadores sociais, e solicitando que CAOP e Planejamento façam esse monitoramento e passem sistematicamente a informar os respectivos promotores, né, das comarcas. Então, nós temos esse material, vamos disponibilizar e já vai estar na plataforma, já vai estar como referência. Tudo que nós estamos entendendo, né, acolhendo a inclusão do plano de socioeducação e do plano municipal dos direitos da criança e do adolescente, com aquelas ações prioritárias em cada um deles, né? Então, na proteção e na socioeducação, a legislação, né? A evasão e a inclusão, entendendo a inclusão para além das pessoas com deficiência, mas com a baixa habilidade e a defasagem ano e série, e as práticas que foram colocadas como estratégias extrajudiciais e outras tantas que os demais promotores com certeza vão nos informar, e a gente vai inserindo gradativamente, coordenado pelo CAOP. Acho que daria para
encerrar. Então a gente não precisa fazer hoje, elaborar as frases, as ações, eu acho que não, porque a gente, na verdade, Nós eu acho temos... que a gente colhe as sugestões, Vanessa, e depois a gente pensa em ações, porque essas ações elas têm que estar descritas de uma maneira tal que a gente possa ter indicador para medi-las. Claro. E daí para a gente poder monitorar a execução. Então, acho que a gente colhe e depois a gente tenta colocar junto com o pessoal que é especialista no planejamento lá em conjunto, isso na forma de ações que possam ser monitoradas e medidas para que a gente possa ter uma efetividade. Disponibilizamos isso, os promotores se manifestam, no encontro estadual nós validamos, e a partir do segundo semestre o nosso trabalho é fazer acontecer. Podemos encerrar amanhã, então? Podemos encerrar amanhã e convidar. A tarde continua, daí a tarde continua com a inclusão, no início da tarde, com o doutor Luciano, que já está aqui presente. Acaba de chegar. E depois, no final da tarde, com a doutora Suzana. Então, nós encerramos e convidamos os nossos espectadores aqui para retornar às 14. 14 horas.